hoje e sempre da Igreja pilares, no alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro. Boa tarde. Na celebração de hoje, colocaremos as seguintes intenções. Pelas almas de Raimundo Manuel da Ponte no 7º dia, Enoque Oliveira Bispo no 7º dia, e mais Miguel Lopes dos Santos, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Romão José da Silva, Madalena Ribeiro, Laerte Alberto Generali, Jane Secom Cobra, Rosauro Cavalcante, Jaime Rodrigues Correia, Afife Ratum Correia, Robson Balatorre Neres Rego, Ricardo da Silva, João Veronese, Gerarda Lima, Manuel Daniel, Maria Elizabeth, Francisco, Antônio Farrapo, Alexandre Nicoliche, Maria Chagas da Silva e família, Maria Isídia de Mello e família, Eloy Lima da Silva e família, João Portela da Silva e família, Joana Lima das Flores e família, Mercedes Bicudo dos Santos Barbosa, Adria Bernardi, Irene Franco de Bortoli, Sabina de Bortoli, Josefa Maria da Conceição, Cipriano Alves Bezerra, Filomena Alves Bezerra, José Alves Bezerra, Esmeralda Alves Bezerra, Lélia da Costa Peixoto, Silvio Perfeito, Rafaela Colela Perfeito, Maria Beatriz Molinari, Eva Martins de Menezes, falecidos da família Garcês Rodrigues, Alcina Maria de Souza, Jason José de Souza, Maria Beline Marcílio, João Veronese e Maria Severina Filha, e por todas as almas, pelas intenções de Aquiles e família, Francisco e família, Elza Maria Cavalcante e família, Bárbara Carmela Celestina Tarja e família, Valmir da Silva, Cleide Moraes, Luísa Regina, Luiz Farrapo, Sueli Todorovic, Flávio Luiz Landim e por todos os enfermos. Em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, São José, Sagrado Coração de Jesus, santos anjos e arcanjos e todos os santos e santas. A paixão dos apóstolos, este dia sagrou, o triunfo de Pedro para nos revelou, e a coroa de Paulo até os céus te elevou. Amém, aleluia. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. A paixão dos apóstolos, este dia sagrou, o triunfo de Pedro para nós revelou, e a coroa de Paulo até os céus te elevou. Amém, aleluia.
Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, e chega aos confins do universo a sua voz. A paixão dos apóstolos este dia sagrou, o triunfo de Pedro para nós revelou, e a coroa de Paulo até os céus te elevou. Amém, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja triunfante e peregrina, num só coro, louva e bendiz ao Senhor pela vocação e ministério dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Movidos por um só e intenso amor por Cristo, ambos, de diferentes formas, abraçaram a causa de Jesus, o reino de Deus, e fizeram dela o sentido de suas vidas. Como colunas da Igreja, fundaram comunidades cristãs unidas pelo Espírito Santo. Nós, hoje, alegres, cantamos a Deus nosso hino de louvor por tão grandes testemunhas, enquanto elevamos nossas preces pelo Papa Francisco, que hoje é o sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos os santos apóstolos, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo é a oportunidade para ouvirmos Deus nos falar e nos encorajar em nossa missão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo
o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja,
e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A igreja hoje celebra as duas extraordinárias figuras dos apóstolos Pedro e Paulo. São considerados colunas mestras da fé cristã, da fé católica. Os dois foram pessoal e diretamente chamados por Jesus. Os dois receberam pessoal e diretamente de Jesus a sua missão. A missão dos dois é fundamental na constituição e na edificação da igreja. Na constituição da igreja, porque na pessoa de Pedro, ao qual simbolicamente Jesus lhe entregou as chaves do reino, a igreja foi, portanto, sedimentada, fundamentada. A igreja foi instituída, mas é na pessoa de Pedro? Não, não é na pessoa de Pedro, é na fé de Pedro, naquilo que Pedro acredita, e Pedro claramente manifesta a sua fé quando ele responde à questão, à pergunta de Jesus: e para vocês, quem eu sou? Você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Então isso Pedro crê, esta é a fé de Pedro. Então sobre isto, sobre esta fé, a igreja foi
edificada. A razão primeira e maior da Igreja é justamente proclamar Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Por isso, então, Pedro recebeu de Jesus a autoridade para levar esta verdade a todos os povos, a todas as nações, ao mundo inteiro. Então, Pedro é pedra, Pedro é fundamento da fé, fundamento da Igreja, anunciador, proclamador de Jesus Cristo, a salvação, o Filho de Deus. E na pessoa de Paulo, que se encontra com Jesus no caminho de Damasco, Jesus o derruba do cavalo, ou seja, do seu orgulho. E Paulo também vai perguntar àquela voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Quem é você, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você tanto persegue. O que é que você quer que eu faça? Paulo pergunta a Jesus, e Jesus lhe dará as instruções. E Paulo, de perseguidor, se tornará o maior divulgador, propagador de Jesus, da boa nova do Evangelho, da verdade, da salvação. Então Paulo será o grande transmissor da verdade da fé, do Evangelho de Jesus, o maior comunicador, e nenhum foi tanto apaixonado pelo seu mestre e senhor do que o apóstolo Paulo. Eram duas personagens completamente diferentes. Pedro era bronco, Pedro não tinha cultura nenhuma, Pedro era um simples, um rude pescador. Paulo não, Paulo era inteligentíssimo, homem letrado, muito bem preparado. Paulo era um grande conhecedor de tudo, conhecia as Escrituras sagradas de uma maneira absoluta e perfeita, era um doutor da lei. E Paulo tinha também não só o conhecimento do sagrado, mas também das leis do mundo. Paulo era uma pessoa de fácil e grande comunicação, escrevia muito bem. Então Paulo era uma pessoa super esclarecida. Mas para Jesus não importam apenas estas qualidades. Jesus vê muito mais. Foi a Pedro a quem ele deu o poder das chaves, porque chamando a Pedro, que não era o mais capacitado, nem entre ele e Paulo, e muito menos com os outros apóstolos, entre os demais, mas Jesus o escolheu e o capacitou pela docilidade, pela bondade do coração, não é, de Pedro.
Então os dois vão ser essenciais para que a igreja se fundamentasse, uma vez, pois, que Jesus, terminada a sua missão, voltara para junto de Deus o Pai, na glória celeste. Então a Pedro e a Paulo, justamente, coube a missão de fazer com que a igreja realmente se tornasse realidade e que ela fielmente continuasse a obra de Jesus. E Paulo era uma pessoa muito dinâmica. Ele era uma pessoa assim, bastante ágil. E Paulo, ele não via longe as coisas. Pedro já era mais tranquilo, embora o temperamento de Paulo fosse uma pessoa bem controlada. Pedro já não, já era nervoso, já era agitado, já muitas vezes falava sem pensar, Paulo não. Paulo só falava depois de ter pensado muito. Pois é, mas estas coisas são humanas. Não é isto o que Jesus vê e nem é isto o que pesa para que ele chame os seus. Mas os dois foram fiéis e os dois amaram tanto ao Mestre e Senhor que vão dar a sua vida por Jesus, pela causa do Evangelho. Pedro será martirizado nas colinas do Vaticano, onde hoje está a grande basílica dedicada a ele em Roma. E Paulo também terá sua cabeça cortada fora dos muros da cidade, onde hoje também se encontra, no lugar do seu martírio, uma grande igreja, uma grande basílica, belíssima, por sinal, dedicada ao apóstolo São Paulo. Então aqui está a igreja que Jesus fundou. Ela passa pelos apóstolos. Não há igreja de Jesus, não é os apóstolos intitulados assim hoje, não é? Esses são um monte de safados enganadores, de ovelhas, de lobos vestidos com pele de ovelha. Não, os apóstolos de Jesus, Pedro e Paulo. Por isso a igreja de Jesus é apostólica e é para todos. A mensagem que os apóstolos nos transmitiram, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele vai por todos os cantos. Pedro sai de Jerusalém, vai para Roma, se fixa em Roma, fica em Roma. Paulo não. Paulo, ele vai percorrer as nações, os países, os povos, os lugares todos do mundo da sua época. Então assim fica bem claro qual é a igreja de Jesus, a que Jesus quis, a que Jesus instituiu, a que Jesus fundamentou sobre a fé de Pedro e sobre a ação do apóstolo Paulo. Esta igreja na qual fomos batizados e hoje somos nós os seus membros e participantes. E os dois apóstolos então nos dão o orgulho de sermos os discípulos e seguidores de Jesus.
e na mesma fé e fidelidade dos dois apóstolos, nós estarmos participando da concretização do reino, uma vez, pois, que a mensagem do Evangelho continua sendo proclamada por sua igreja, que somos justamente nós. Então, os apóstolos São Pedro e São Paulo nos firmem na verdade do Evangelho de Jesus e na fé do apóstolo Pedro, possamos ser fiéis, pertencendo à igreja que o Senhor instituiu e quis que, na mesma, todos pudessem ter a salvação e a vida para sempre. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Do que há de vir, amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, elevemos ao Pai os nossos pedidos, rezando juntos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fortalecei o Papa Francisco em seu mistério de sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, abençoai a Igreja que está no Brasil, iluminai sua missão em comunhão com o sucessor de Pedro, nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, acompanhai com vosso Espírito nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, que nesta Igreja particular de São Paulo exercem seu mandato apostólico de anunciar o Evangelho. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fazei a vossa Igreja que está em São Paulo renovar-se mediante seu caminho sinodal, assumindo os desafios pastorais com a coragem de Pedro e a ousadia de Paulo. Nós vos pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, que reservastes a coroa de justiça a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa,
Concedei a todos os que morreram, especialmente às vítimas da Covid-19 e aos que cuidaram dos doentes, contemplar a vossa glória. Escutai-nos, ó Senhor. Rezemos pelo nosso sínodo arquidiocesano de São Paulo. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa. Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, e dos santos padroeiros de nossas comunidades. Sejamos também nós ardorosos discípulos, missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. A solenidade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo é também o dia em que os cristãos católicos do mundo todo recolhem nas missas o óbolo de São Pedro, cujo fruto será enviado ao Papa para que, em nome da Igreja, ele possa fazer a caridade onde se faz necessário. É o que vimos quando recentemente foram feitas doações para lugares atingidos pela pandemia. Sejamos, pois, generosos em nossa oferta. Quem nos separará do seu amor? A tribulação, talvez a espada, nem a morte ou a vida nos separará do amor de Cristo, nosso Senhor. Quem nos separará do seu amor? A tribulação, talvez a espada, nem a morte ou a vida nos separará do amor de Cristo, nosso Senhor. Quem nos separará da sua paz? A perseguição, talvez a dor, nenhum poder nos separará daquele que venceu a
a morte por nós. Quem nos separará da sua paz? A perseguição, talvez a dor, nenhum poder nos separará daquele que venceu a morte por nós. Na fidelidade de Pedro e na ousadia de Paulo, vamos todos, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, trazemos ao altar as nossas oferendas, alegrando-nos pela festa de São Pedro e São Paulo, certos de que nada merecemos, só de vossa bondade esperamos a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a antiga herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também
pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, e por todos aqueles que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida, a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos aqueles que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir, eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos, ó Pai de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos, com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
cruz, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Fazemos a memória no 7º dia de Raimundo Manuel da Ponte, 7º dia de Enoque Oliveira Bispo, e de todos os demais nossos entes amados, nossos familiares, que agora fazemos também a memória nesta Santa Missa, e que já partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Águida e Luzia, Inês e Cecília, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos, o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e de distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 E obedientes a Jesus, que no Evangelho assim nos ensinou, digamos com fé e amor a oração que nos faz filhos e filhas do mesmo Pai. Pai nosso,
Livrai-nos de todos os males e enfermidades, ó Pai. Dai-nos hoje a cura, a saúde, na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos da pandemia. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, que nos cura de tudo, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia da salvação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar a vida novamente. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oremos. Fortalecei, ó Deus, com o vosso sacramento, os fiéis que iluminastes com o ensinamento dos apóstolos.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos fazer a oração a São Paulo, o nosso patrono desta arquidiocese. Ó São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, discípulo e missionário de Jesus Cristo, ensina-nos a acolher a palavra de Deus e abre do Evangelho. Com Jesus, contagia-nos com a fé que te animou e infunde em nós coragem e ardor missionário, para testemunharmos a todos que Deus habita esta cidade imensa e tem amor pelo seu povo. Intercede por nós e pela Igreja de São Paulo, ó Santo Apóstolo de Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica a Igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e o ensinamento de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e o outro pela espada. Amém. Pela gloriosa intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa tarde. Vamos agora no amor do Cristo que os apóstolos nos ensinaram. Graças a Deus. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. No pátio do colégio, São Paulo recebeu a mensagem do Evangelho de santos missionários. Chegou a nossa vez, é missão de todos nós, boa nova de Jesus, a cidade anunciar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. De Cristo somos nós, discípulos missionários, Igreja em saída ao encontro dos irmãos. Levemos generosos a alegria do Evangelho a todos os recantos, a cidade a esperar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração.
Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar. Quanta alegria, que bênção tão grande o Evangelho de Jesus anunciar.